trazer as informações, porque Léo Pereira vive fase super artilheira. Melhor rubro-negro nos últimos 2 clássicos, contra o Vasco, Botafogo. Contra o Vasco ele não fez gol, mas tirou uma bola debaixo da trave, salvando o goleiro Rossi. O cara tá voando, dentro e fora de campo, inclusive. Alô, Carolina! Que resenha, cara. O cara tá apaixonado, enfim, tá namorando novamente. A gente brinca com isso, mas isso é muito bom. Você vê que o cara tá mais leve, você vê que o cara tá feliz de fato em estar se relacionando com uma outra pessoa, enfim. E o reflexo vem dentro de campo porque ele está indo muito bem, obrigado. Inclusive, ele é o zagueiro artilheiro aí desde 2020, ano da sua chegada ao rubro-negro. Chegou a 9 gols, um a mais do que Gustavo Henrique, que atualmente está no Corinthians. Léo Pereira fez, em seu primeiro ano de Flamengo, 2 em 2022, 4 em 2023 e outros 2 nesse início de temporada. Se a gente for levar em consideração apenas jogos oficiais, ele é o artilheiro do Flamengo em 2024. Com os amistosos nos Estados Unidos na conta, ele fica um gol atrás de Pedro, empatado com Everton Cebolinha. Então, parabéns ao Léo Pereira pela boa fase que está vivendo. A gente brinca, mas o cara de fato está voando. E eu sei, isso é uma informação minha, ninguém... poxa, o vídeo... Não, é uma informação minha. O Dorival Júnior gosta muito do Léo Pereira. E eu não duvido nada que se o Léo Pereira continuar jogando o que ele está jogando, o Léo Pereira vai ser chamado aí para... nessa primeira lista de convocados do técnico Dorival Júnior, que será divulgado em breve. Dando continuidade aqui ao vídeo, galera, o Flamengo informou nessa sexta-feira que Matias Vinha está relacionado para a partida contra o Volta Redonda nesse sábado. O lateral, entretanto, viaja no domingo para acompanhar o nascimento da filha Faustina na Itália e será apresentado oficialmente aos jornalistas após o retorno ao Brasil. Então, relacionado no sábado, para o jogo contra o Volta Redonda, no domingo vai à Itália, acompanha o nascimento e depois retorna ao Brasil. E o Vinha vai usar o número 17, algo que a gente já havia informado aqui. Mas estava com o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves prontamente cedeu o número ao Vinha, e o que eu sei é que isso na negociação foi prometido ao jogador que ele jogaria com o número 17. Tem gente que gosta de atuar com determinado número. 17 é o número do Vinha, ele gosta bastante, então agora ele vai vestir essa camisa aí no Flamengo. Agora uma curiosidade, galera, em entrevista ao GE, Jonas, aquele volante ex-Flamengo, vocês vão lembrar dele, brincou que até hoje é marcado nos memes por ter tirado um dente do De La Cruz em uma dividida quando ainda era jogador do Flamengo. Isso aconteceu em 2018. Na época, Jonas, quando atuava pelo Flamengo, jogou contra De La Cruz, que estava no River Plate, em uma dividida e acabou arrancando um dente do uruguaio. Aí na entrevista ele disse: os caras estão sempre me marcando nesse lance. Me metiam uma roupa de dentista. Esse tiradente sem anestesia. Aquela resenha toda. Ali no lance eu parei para dominar a bola, ele veio em velocidade e meu cotovelo bateu bem na boca dele. Tanto que não levei nem amarelo e o juiz nem deu falta. Foi um lance normal de jogo. Não foi maldade minha. Além disso, Jonas também falou sobre o que falaria caso encontrasse De La Cruz hoje. Hoje, se eu encontrasse, nem sei se ele iria me conhecer. Eu tenho certeza que iria, Jonas. Você tirou um dente do cara, mas falaria numa boa, desejaria boa sorte. Acho que desculpa eu não pediria porque foi lance natural de jogo. Só desejar sucesso, que está numa grande equipe. Creio que ele vai ser feliz, conseguir muitos títulos e fazer a alegria da torcida, que aposta muito nele. Essa dupla, ele e a Arrascaeta, tem tudo para dar certo. Tá aí a entrevista do Jonas, que já tirou o dente do De La Cruz hoje no Flamengo. Falando agora de um assunto sério, galera. Vocês lembram que o Gabigol, ele foi denunciado por uma suposta tentativa de fraude em exame antidoping? Isso, enfim, ele foi denunciado, ainda não tinha data prevista para acontecer o julgamento. Ele foi denunciado no dia 21 de dezembro do ano passado, em um caso que aconteceu em 8 de abril do ano passado. Olha isso, gente. Enfim, mas ele foi denunciado e ele será julgado no dia 18 de março, tá? Julgamento marcado, e será de maneira virtual. Vene, o Gabigol é obrigado aí? Ele não é obrigado,
mas ele já avisou os advogados que vai de maneira espontânea. Ele vai participar porque ele quer. Ele não é obrigado. Acho que o Gabigol está certo. Não tem por que fugir, não tem por que temer a nada se não fez nada. Talvez seja até uma implicância em cima do Gabigol, mas enfim, ele será julgado e a data de julgamento está marcada dia 18 de março. E ele, obviamente, pode ser punido. Mas vamos ver, ele está sendo representado aí por bons advogados, escritório famoso do Marcos Mota. Então, acho que ele pode sair, digamos assim, ileso desse julgamento. Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, vamos falar por que o Flamengo ainda não vendeu o Thiago Maia ao Inter e o Mateuzinho ao Corinthians. Primeiro, Thiago Maia. O Inter fez uma proposta para comprar 50% dos direitos econômicos de outros 50%. O que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está conversando com o Lyon para tentar pegar uma parte desse percentual do Lyon e vender o jogador, entende? Manter um percentual em uma futura venda do jogador, caso ele seja vendido pelo Internacional. Então, o Flamengo ainda tem a possibilidade, sim, de vender o Thiago Maia Internacional. A novela está rolando, é uma novela longa, tal como a novela do Léo Ortiz, Flamengo Red Bull Bragantino, que ainda não tem novidades também. Então, o Flamengo conversa com o Lyon. Se não chegar a um acordo com o time francês, o que vai acontecer? O Flamengo não vai vender Thiago Maia Internacional. Ponto e acabou. Mateuzinho, galera. Por que o Flamengo ainda não vendeu o Mateuzinho ao Corinthians? Documentos trocados. O Flamengo enviou a minuta de contrato exigindo cláusula de multa de 25% da parcela, caso a parcela seja atrasada pelo Corinthians. O Corinthians não aceitou esse percentual, retornou com a minuta de contrato pedindo um outro percentual, que eu confesso para vocês que eu não obtive acesso qual seria, e está nesse imbróglio, digamos assim. Enquanto isso, o jogador segue treinando no Flamengo, o Flamengo aprendeu que só pode liberar o jogador, ainda mais com o Corinthians, depois que tiver tudo assinado, e é isso que o Flamengo vai fazer. Pessoas envolvidas tanto na situação do Thiago Maia quanto na situação do Mateuzinho, que por coincidência é o mesmo empresário do escritório Juliano Bertolucci, as pessoas acreditam que os negócios serão feitos. A chance do Mateuzinho ser vendido ao Corinthians é muito maior do que a chance do Thiago Maia ser vendido ao Internacional. Pelo menos foi isso que foi me passado. Mas ainda não foi concretizado por conta disso. E ponto. E não tem essa assim, saiba por que o Corinthians ainda não finalizou a compra do Mateuzinho. É por causa disso. Ponto e acabou, sem enrolação. Por causa, dinheiro. O Flamengo aceita parcelar desde que receba, desde que tenha uma cláusula de multa ali, de percentual, caso o Corinthians atrase. Estamos falando de um Corinthians que, embora esteja ativo no mercado da bola, mas hoje, antes de anunciar Antônio Oliveira, ligou para o Cuiabá pedindo para parcelar o valor da multa rescisória do Antônio Oliveira. A multa de 1 milhão, eles queriam parcelar. O Cuiabá falou, não vamos parcelar. É à vista e pronto, acabou. E o Corinthians não tinha o que fazer, teve que depositar à vista. E é isso que está acontecendo. O Corinthians teve que parcelar a multa rescisória do Mano Menezes. Eu acho que o Flamengo está certo em se proteger nessa negociação da venda do Mateuzinho ao Timão. Beleza, galera? Porque ele vai começar a testar o time quando? Quando começar o Brasileiro? Quando começar a Libertadores? Não vai dar rodagem para o elenco? Me fala os jogos que ele mudou. Contra o Vasco, foi o mesmo time. Quanto tempo ele demorou para trocar? Quanto tempo ele demorou para trocar ontem contra o Botafogo? Ah, não, o Botafogo fez o que ele podia. Ou o Botafogo, qual é o time que vai jogar? Qual é o time que vai jogar aberto contra o Flamengo? Vai partir para cima do Flamengo, tirando o Fluminense, que eu acho que pelas suas características. Flu, nem o Palmeiras difícil. joga de peito Palmeiras aberto. Pela característica, tá? É difícil. O Atlético Mineiro eu entendo ali, tal. Lá, mas só que assim, também ficar esperando o treinador. Eu até pedi aqui, são 17 jogos. Sim, tá aqui, ó. Põe o 16, óculos, eu vou colocar o óculos. 16 jogos do Tite, 66,7% de aproveitamento. Thiago Nunes, 12 jogos. Sem os amistosos. Com os amistosos nos Estados Unidos foram 2. 18, né? A vitória e empate. 18 jogos. 18 jogos à frente, peraí. Se ele voltou antes para conhecer o elenco, beleza. Então ele está conhecendo o elenco agora de novo? E quem chegou foi só o De La Cruz. Só o De La Cruz, ele está conhecendo o elenco agora de novo? Peraí. Já era para ele ter esse processo na cabeça muito mais rápido. A persistência, a resiliência... Eu acho que o processo está acontecendo, eu discordo de você. Mas qual o processo? Qual o processo? Ele não consegue inserir o De La Cruz. Me fala uma partida que o De La Cruz foi sensacional. Como ele era no River. Mas ele não está no pacote, Zé. Mas ele não era sensacional em todo jogo no jogador que é muito bom. Mas eu acho que assim, o tempo, ele ser muito bom não quer dizer que ele vai entrar hoje para amanhã arrebentar.
Eu acho que isso está no pacote Sim, também, tá no vai pacote. levar um tempo. Tá no pacote, mas só que é o seguinte, esse teu pacote você avisa pros adversários, tá bom? Avisa pros adversários, porque da mesma forma que, não, pode me cobrar no final do ano, pode me cobrar daqui a sintonia fina, só que os adversários também vão treinar, Sim, os adversários claro também que vão sim. evoluir na parte Claro física, que na sim. parte técnica, ou seja, tudo vai evoluir, não é só o Flamengo. Agora, o que eu quero dizer é, chegou antes, para acelerar esse processo. E esse processo não foi acelerado por causa de um jogador. Desculpa, é tão difícil você inserir você colocar o De La Cruz nessa equipe, porque você não quer tirar o Gerson, porque o Gerson é esse negócio que é, o equilíbrio. O equilíbrio é o Você tiraria equilíbrio. o Gerson, então? O equilíbrio chama-se Gerson. Você tiraria o Gerson? Lógico. Já. Para experimentar, Birner. Eu preciso experimentar o jogo. Não, isso eu também faria às Entendeu? vezes. O equilíbrio que ele tanto fala, o equilíbrio de perde a bola, volta, perde a bola, volta. Vamos lá, né? Segundo tempo foi sensacional. Nós entregamos a bola, dominou o jogo. controlamos. Teve controle do jogo. Quantas ações ele fez dentro da área? Ele só chutou de fora da área. Só fez cruzamento. Para fazer isso, sério, ele já tem 16 jogos, ele voltou antes para isso. Quando você faz a leitura, eu volto para antecipar o processo. Você tem 6 jogos, 8 jogos já agora no Campeonato Carioca, ele jogou 2 amistosos, mais 2 aqui. Um mínimo de conhecimento você já tem que ter, Birner. Não adianta me olhar com eu essa penso cara. diferente de você. Sim, eu mas acho que ele chegou antes para entender o que acontecia ali, Aí porque ele- tá pegando o elenco implodindo, com 300 técnicos, As com o melhor... as entrevistas dele foram... É entrevistas, pra conhecer- é entrevista, tem que jogar eu pra tô frente. dizendo como é o processo, Birner. Entrevista tem que jogar pra Birner, você pra precisa- galera. Você precisa entender, você precisa estar no meio para entender o que está acontecendo com No o Flamengo. Flamengo? Dá Pra para entender. entender. O que aconteceu é Marcos Braz querendo mandar dentro do vestiário, é Spindle, um monte de coisa, a bagunça toda. Simples, você já entende. Se você está começando no futebol, beleza. Pra entender a relação dos jogadores. Mas é do Corinthians, é do Birner, Flamengo. Birner, Mas então é o seguinte, Cara, eu quero essa complicação na minha vida. eu acho que o Eu vou te Sampaoli e o Vitor perguntar. Pereira tiveram os piores trabalhos em muito tempo deles, coincidentemente no Flamengo, por acaso. Eu não acho que é por acaso. Birner, Tem gente que acha que é por acaso. Eu acho que é o que acontece dentro do Eu grupo. vou te perguntar, qual o jogador ou o jogador que pode dar problema pro Tite de criar confusão? O único. De insatisfação De e tal. insatisfação. Gabigol. O único. O resto ninguém vai fazer nada contra o Publicamente, Tite. sim. Ninguém. O Pedro vai Internamente. fazer? O Pedro ele Jamais. levou para a Copa do Mundo. Ele vai fazer? Não vai fazer O nada. Tite não, mas com o Não vai Sampaoli, fazer. com o tô Vitor falando- Pereira insatisfeito, Birner, falou que estava com baixo esquece, isso aí é astral, escreveu na passado. rede social. Birner, isso Mas é ele precisa passado. cuidar dessas coisas para que não Birner, aconteça. isso é passado, Birner. Isso é passado. Eu sou o Tite, eu fui contratado para resolver Você o acha que ele problema. mete o Gerson no Passado. banco agora e fica tudo bem? Não, isso é você que está dizendo. Eu tô dizendo perguntando, que o você meu tá falando pra teste... colocar no banco? Mas se colocar no banco, qual que é o Eu Gerson é concordo, obrigado só a- que isso tem que ser feito de um jeito que os jogadores Por quê, entendam. Birner? O jogador entende. O jogador não precisa ficar dando satisfação. Você acha que eu dou satisfação, o treinador dá satisfação porque ele entra? Depende do tamanho do jogador. Esse é o problema. Então você está tratando os jogadores do Flamengo como o Sampaoli, como os Não, outros jogadores. não. O Tite não tem que fazer isso. O Tite é maior do que todos os jogadores. Assim ele foi contratado. Eu não preciso agora ficar dando satisfação para o Gerson. Gerson, vem cá. Sabe por quê? Você não vai sair ou você vai sair. E se o Tite fizer isso, ele vai fazer O Tite a mesma está coisa. acima dos jogadores, mas no Ele Flamengo vai- ele não é maior que os jogadores. Então, na história do clube. Então, quem está dizendo que é do Flamengo? E hierarquicamente, sim. Birner, E ele mas tem quem que fazer tá as dizendo, coisas. Mas quem está dizendo que ele é maior que o Flamengo? Eu estou falando que ele tem que fazer isso com os A jogadores. nossa diferença, Zé, é o seguinte. Eu entendo o que quer dizer quando você fala do jogo. Sim. E eu nem discordo tanto, eu falei aqui. Sim. Só que eu acho que o Tite está administrando outras questões além do jogo do campo. E eu acho que no Flamengo isso é essencial quando você olha o ano inteiro. Sim, mas então E é no vamos... estadual que você tem que Mas construir vamos- isso. Dorival vamos conseguia cair. lidar melhor com isso? Então, Dorival vamos- rapidamente vai dar um jeito no Flamengo. Vamos É cair verdade. então no mesmo jogo do Vitor Pereira, do Não Sampaoli, vai o cair. Tite está lá. Porque Não o vai cair. Dorival em 4 jogos. Porque o Tite fala que chega quando precisar. Dorival deu 4 jogos. Peguem aí, 4 jogos. Ele chegou no Flamengo em 4 jogos, colocou todo mundo para jogar. Todo mundo. Depois de 4 jogos, ele falou assim, agora é minha vez. Montou o time e foi campeão. E o Dorival, hierarquicamente, ele é menor do que o Tite no futebol Sem brasileiro. dúvida. Certo? O Tite chega hoje, ele não precisa dar satisfação pro Gerson para tirar o Gerson. Se não é a mesma coisa que fazia o Sampaoli, se não é a mesma coisa que fizeram todos os treinadores. Espera aí, deixa eu só terminar a minha explanação para você entender. O Gerson hoje, esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o Gerson sem a bola. Como ele recompõe. Por quê? Porque senão o De La Cruz não precisava voltar lá aberto do lado direito para fazer a lateral. E nem o Cebolinha vir aqui para fazer uma marcação de lateral. Você tira a característica.
Você tira a característica, você tira a força do jogador, você afasta um jogador que pode te proporcionar uma característica de velocidade, porque ele está preocupado em fazer o equilíbrio. Então eu vou voltar lá no meio. Ah, mas o futebol moderno é assim. Beleza, o futebol moderno é assim. Só que você tem que, talvez, inverter as preocupações. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E minha rapaziada, você que ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se. É importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente, beleza? E também, rapaziada, deixa muito like nesse vídeo. E aqui eu vou passar para vocês agora a possível escalação do Flamengo hoje contra a equipe do Volta Redonda. O Flamengo deve ter aí no ataque, pessoal. Começar pelo ataque. Gabigol, Bruno Henrique e Luiz Araújo. É isso mesmo. No meio de campo deve ter Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e o Alan. Na zaga pode ter o Ayrton Lucas ou a estreia de Matias Vinha. Varela. Tá em dúvidas entre Varela e o lateral Wesley. Na zaga, Fabrício Bruno ou Davi Luiz. E do outro lado, o Léo Pereira. No gol, será o mesmo goleiro Rossi, né? Então, já comente aí, pessoal, o que você achou dessa atitude do Tite. E está certo em dar rodagem aí para os outros jogadores. Testar também, né? Gabigol, Bruno Henrique. Para quem sabe os caras ser o titular da posição. Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante, né? Então, o Flamengo vai com essa seguinte formação para enfrentar a equipe do Volta Redonda hoje, neste sábado, dia 10 de fevereiro, beleza? Então, no demais é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações, comenta, compartilha, que é muito importante. Assim você vai estar ajudando demais o nosso crescimento, beleza? E também, rapaziada, lembrando, graças a Deus, conseguimos, né, bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E agora eu conto novamente com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, já amassa aí, estoura o dedo no like, deixa muito like pra gente bater essa meta de 100 likes. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.